Seja muito bem-vinda ao Café com Estética. Meu nome é Marina Feld, eu sou terapeuta e esteticista, tá? Eu trabalho com terapias integrativas e eu sou também a criadora do conceito melasma lapidado. E eu ensino profissionais da área da estética a serem referências no tratamento de melasma, tratando pela raiz, sem uso de ácidos e sem efeito rebote. Mas antes de iniciar aqui o nosso papo, que hoje eu vou receber a Érica do Finanças para Terapeutas, ela vem falar com a gente um pouquinho sobre precificação. Antes de iniciar o nosso papo, eu quero trazer um pouquinho uma palavra do Senhor para começar o nosso dia com fé. E a palavra que eu escolhi para hoje está em Hebreus 6:12, que diz o seguinte: porque vós não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e pela paciência herdam as promessas. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós? Que nós devemos ser imitadores. O que a palavra está dizendo aqui? Que nós não é para nós sermos cópia de ninguém, mas diz o seguinte, que nós não precisamos inventar a roda novamente. A roda já existe, nós podemos aperfeiçoar ela, mas nós não precisamos inventar a roda. Então nós temos que ser imitadores de pessoas que nós olhamos e admiramos. Então para cada área da sua vida você pode ter uma pessoa que você vai modelar. Esse é o princípio da modelagem. Modelar é olhar aquela pessoa e dizer, não, eu gosto do que ela tem, aprender as chaves que essa pessoa tem para te ensinar e trazer isso para sua vida, para sua realidade e do seu jeito, tá? Esse é o princípio da modelagem e isso é bíblico, olha que bacana. Então nós devemos escolher com muito carinho os nossos mentores. Bom dia, bom dia! Bom, então agora eu vou chamar para conversar com a gente a Érica da Finanças para Terapeutas. Bom, vou chamar ela, vai se apresentar. O que eu sempre vejo, o que eu sempre percebo? Que nós, terapeutas, que nós esteticistas, que nós profissionais que trabalhamos com mão de obra, com serviço. Bom dia, Érica! Bom dia, Marina. Tudo bem, querida? Tudo bem, e você? Tudo em ordem, graças a Deus. Acho que tá dando um pouco de eco, né? Um pouquinho. Deixa eu pôr meu fone aqui. Eu não tinha nem lembrado dele, essa é a verdade. Pronto, acho que agora melhorou, né? Se apresenta, Érica, por gentileza. Bom, meu nome é Érica, eu sou terapeuta holística e integrativa e eu também sou especialista em finanças. Antes de eu ingressar os meus estudos nas terapias, eu era consultora financeira para micro e pequenos empresários. E aí, com a pandemia e a dificuldade dos terapeutas, profissionais da estética, enfim, se manterem na profissão, eu resolvi unir os dois conhecimentos. O conhecimento de finanças com o conhecimento terapêutico. E aí, em março do ano passado, surgiu o Finanças para Terapeutas. E estou eu aqui, agora uma terapeuta falando de finanças para ajudar outros terapeutas e outros profissionais autônomos. Resumidamente é isso. É um assunto extremamente importante porque eu converso assim com muitas meninas, com muitos profissionais. Inclusive na live que eu anunciei que você estaria com a gente, teve uma das meninas que falou que ela tem dó de cobrar pelo serviço. Ela tem dó de precificar. Então, assim, realmente a pandemia veio e muitas de nós precisou fechar o consultório. Não pôde continuar. Aqui mesmo na minha cidade nós ficamos fechados somente uma semana. Mas muitos profissionais de terapias não conseguiram se manter. Então, por quê? Porque nós não conseguimos fazer um caixa. Né? Eu vejo assim que tudo aquilo que entra a gente acaba gastando, né? Deixa eu pegar aqui as minhas perguntas, que eu anotei algumas coisas. Claro. Para a gente começar. Érica, a primeira coisa que eu queria te perguntar, e eu vejo assim que é uma dúvida muito recorrente das meninas aí, elas sempre falam assim,
Ai, mas aqui na minha cidade eu não posso cobrar caro. Aqui é onde eu atendo, eu não posso. O que que você falaria para essas pessoas? Que não é uma questão de cobrar caro ou cobrar barato. A questão é cobrar o preço justo. E para cobrar o preço justo, você precisa. O primeiro ponto é reconhecer e assumir o valor do seu trabalho. O quanto de transformação você leva para o outro. No seu caso, por exemplo, você recupera a autoestima de muitas mulheres. Você Exatamente. ensina as pessoas a não precisarem usar filtro no Instagram para poder fazer uma live. Mas, enfim, eu estou aqui fazendo uma piada porque, obviamente, eu estou de filtro, mas vai muito além disso. Vai de recuperar mesmo a autoestima. E o quanto isso... a questão toda da precificação é você conseguir mostrar para o seu possível cliente o quanto isso vai ser transformador na vida dele. Quanto de benefícios ele vai ter com a sua técnica, que são benefícios que o dinheiro não compra. Você poder ir para a praia e voltar, né, tomar sol, aproveitar e voltar sem ter medo de que o seu melasma volte também, o quanto isso tem de valor e não tem de preço. E o conceito de precificação é exatamente a base do conceito da precificação, é exatamente essa, é você mostrar todo o seu valor para o cliente e não o preço. E cobrar o preço justo, não é cobrar barato ou cobrar caro. O que tem que ficar claro é que os profissionais têm que perder o medo de cobrar, porque senão eles ficam pagando para trabalhar. Isso não é justo com o profissional. Eu não incentivo ninguém, eu vou precificar para ganhar muito e cobrar caro. Não, é precificar com o valor justo do seu trabalho. Precificar para que você consiga realmente atender, ganhar dinheiro com as suas técnicas, dinheiro justo com o seu trabalho, ser reconhecida e valorizada por ele e ter tranquilidade e segurança financeira. Esse é o grande X da questão. Até não porque... desculpa. Pode falar, Marina. Até porque se a gente não cobra pelo nosso trabalho a forma justa, como você está falando, a gente não consegue investir em outras coisas. Então, quando a gente investe em conhecimento, em produto, em aparelho, o que seja da nossa área, porque nós somos prestação de serviço, você está agregando ao seu paciente, né? Então, quando você cobra muito barato, a gente não consegue agregar nada a mais, né? Até, a gente pode até achar que não, mas simples coisas que você oferece para o paciente, um cappuccino, uma balinha personalizada, gente, eles valorizam isso, eles tiram foto, eles postam no Instagram, já é uma propaganda para gente, e isso tudo a gente só consegue se tiver grana para investir. Cobrando o valor justo. E assim, isso também te tira daquela agonia de ter que atender muito. Você atende correndo um paciente, mal dá atenção, porque já tem que ter o outro, porque senão você não bate a sua meta de faturamento. E aí, meta de faturamento para pagar as contas, não é nem para ir para Disney, é meta de faturamento básico para manter o essencial. Quando você faz o cálculo justo do seu atendimento, você consegue dar mais atenção. Não é só a personalização nos detalhes, no ar-condicionado, no cappuccino, na balinha. Não, é uma personalização de atenção. Você está ali, mas você está focado no que você está falando para o cliente. Você não está ali pensando no próximo, pensando no boleto que está atrasado, pensando, ai meu Deus, se alguém desmarcar, acabou meu caixa. Você está ali e você está inteira, dando total atenção para o seu cliente. Isso gera um valor. Você está me descrevendo no passado, Érica, sério. Eu era assim. Eu trabalhava assim, correndo, fazendo tudo muito correndo. O paciente já estava levantando a maca, eu já estava arrancando o lençol, jogando álcool pro próximo, sabe? E eu atendia um paciente atrás do outro, era super corrido.
E daí eu lembro que eu tinha conseguido guardar um pouquinho de dinheiro. Na época, acho que eu devia ter uns 5 mil na conta. Tava me achando maravilhosa que tinha 5 mil na conta. Aí, nesta loucura que eu trabalhava de correria, não parava para tomar água, não, nossa, tinha horas que a paciente já estava na recepção, e daí eu falava assim, não, eu tô atrasada, não parava para beber água, não parava para fazer xixi, tive um cálculo renal. Precisei fazer uma cirurgia. Resultado, gastei 10 mil reais. Gastei os 5 que eu tinha, ainda tive que pegar mais dinheiro com meu pai. Se ele não tivesse, olha, graças a Deus que ele podia me ajudar, porque senão eu não sei o que eu ia fazer. Então, o que essa agonia, essa loucuragem me levou? A um prejuízo que eu não sei. O meu rim hoje é maior, o meu rim direito é maior, ele é mais sensível. Então, na verdade, eu só tive ônus disso, eu não tive bônus nenhum. E eu Exato. trabalhei durante muito tempo sempre pensando no dinheiro. Eu investi, eu abri a clínica, então eu pensei assim, meu Deus, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Teve um dia que eu tive uma dor de cabeça tão forte, e daí eu tive que desmarcar as minhas pacientes e fui para casa. Acho que a Erika deu uma travadinha, mas eu vou continuar contando a história aqui para vocês que estão aí comigo. Precisei ir para casa, dormir, não consegui trabalhar naquele dia. E daí eu lembro que meu esposo sentou do lado da cama, assim, e daí eu falei para ele, a partir de hoje eu não quero mais trabalhar por dinheiro. E aquilo ali foi um insight na minha vida, sabe? Mudou muita coisa. Oi, voltou agora, Érica, voltou. Eu tô contando aqui para as meninas que teve um dia que eu tive muita dor de cabeça, desmarquei as clientes e fui para casa. E daí eu lembro que à noite meu marido sentou do lado da cama porque eu fiquei dormindo, sabe? E daí eu falei para ele, eu não quero mais trabalhar por dinheiro. E daí ele me olhou assim, acho que ele achou assim, uai, vai fazer obra de caridade? Acho que foi isso que passou na cabeça dele, né? Porque homem, eles são mais práticos, né? E daí eu falei para ele, não, a partir de hoje eu vou trabalhar por propósito. E eu juro para vocês que foi o que mudou a minha vida. Isso não tá com muito tempo, não. Deve ter. Foi antes da pandemia. Então deve ter. Uns 2 anos. Uns 2 anos. Eu falei, a partir de hoje eu vou trabalhar por um propósito. Eu comecei a deixar a agenda sempre com atendimentos mais espaçados. E então eu atendo menos, né? Menos clientes, porém com mais qualidade. E eu vejo que aquele paciente que está ali, eu consigo vender mais para ele e oferecer uma experiência melhor para ele. Então, ele, além de comprar mais serviços recorrentes comigo, ele ainda traz indicações. E mudou completamente a tudo. Então, quando eu entendi que eu não preciso, que eu não deveria trabalhar por dinheiro, mudou tudo. E você percebe que é muito diferente quando você fideliza o cliente pelo valor e não pelo preço. Tem uma frase que eu uso muito no meu curso que é: quem vem por preço vai embora. Quem vem por valor fica. Se você tem na sua mente que você precisa atender muito, senão você não vai ganhar dinheiro, você vai provavelmente cobrar um valor mais baratinho para ter uma agenda cheia, só que você não vai ter fidelidade nenhuma. Esse cliente que está ali, que é seu hoje, a hora que ele encontrar alguém na esquina que cobre R$ 2 mais barato que você, não precisa ser muito não, R$ 2 mais barato do que você cobra, ele troca você pelo outro que cobra R$ 2 menos. E quando você entrega todo o valor, toda a transformação, esse cliente fica, ele não vai embora. Nós não podemos se submeter a trabalhar como se fosse leilão, né? Exatamente. É por isso que essa questão do valor é fundamental para qualquer profissional. Porque se você não reconhece o valor do seu trabalho, você vai ficar esperando quem? O seu cliente reconhecer? Você não se convence que o seu trabalho tem valor, você vai conseguir mostrar isso para o seu cliente? Como é que você vai conseguir convencer ele do valor do seu trabalho se você não está convencida disso? Não dá. É incoerente. Nossa, Érica, eu vejo que essa é uma dificuldade da maior parte das pessoas. E isso indiferente se é terapeuta, se é esteticista, mas assim, todo profissional de mão de obra, que seja uma costureira, que seja uma profissional que faz bolo, tudo serve o que você está falando, né?
E assim, ó, a questão da valorização, eu mesma tinha um problema extremamente sério. Eu não conseguia me ver. De repente, assim, eu desabava e eu falava assim, nossa, mas eu não faço nada direito, porque eu me jogava lá no chão. Eu não percebia o valor que eu tinha, eu estava sempre me diminuindo, sabe? E Uhum. teve uma revelação que eu tive que foi bastante interessante, que foi quando eu li a passagem de Gideão na Bíblia. Porque quando Deus chama Gideão, ele responde assim: mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor dessa cidade. Ele sempre se diminuía. Mas Deus escolheu ele. Então, assim, eu tinha isso comigo. Não, porque eu sou só uma técnica em estética. Não, porque eu tô aqui no fim do fim do Mato Grosso. E eu sempre me diminuindo. Eu sempre achava que outras formações eram superiores a mim, eu sempre achava que outras profissionais eram superiores a mim. E não que não seja, acho que a gente tem que olhar os outros sempre como superiores, sim, até porque a gente não pode perder nossa humildade. Só que eu precisei me valorizar, eu precisei entender que realmente eu tinha algo de diferente para mudar completamente a minha forma de atendimento. E isso, eu recebi um prêmio esse top of mind que chama, que é quando é a clínica mais lembrada, a esteticista mais lembrada, sabe? E eu Uhum. recebi por 2 anos consecutivos. E eu falo que isso para mim foi primordial para que eu pudesse me ver. Porque se as pessoas na cidade me reconheceram, por que eu mesma não me reconhecia? Né? Exatamente. Mas, ó, você falou uma coisa agora que eu acho que é um fator que pesa muito. Você falou, a gente tem que sempre reconhecer que o outro também tem valor para não perder a humildade. Mas a gente cisma, né? A gente teima em confundir humildade com autodesvalorização. Eu não Eu, preciso me diminuir para me manter humilde. Uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver com a outra. Então, a verdade. gente precisa manter a nossa postura de confiança em nós e nosso trabalho. Isso vai trazer a humildade, mas isso não quer dizer que eu não me reconheça como uma boa profissional, assim como o vizinho, assim como tantos outros. Mas não vou me desvalorizar em função de exaltar o outro. Eu vou me valorizar porque eu tenho total noção do potencial transformador do meu trabalho na vida do outro. Isso não me torna uma pessoa arrogante. Eu não deixo de ser humilde em função disso. É que eu não sei se talvez é por sofismas na mente ou pela criação, mas a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre, sempre. A gente tem uma dificuldade, né, de reconhecer o nosso. E isso É, não tem nada a ver com não ser humilde, né? Eu acho importante ressaltar isso. você falou de autovalorização. Recentemente eu atendi uma paciente, uma menina linda, linda mesmo, super jovem, tudo pela frente, o mundo inteiro para conquistar. E eu vejo assim que ela não está caminhando para conquistar tudo que tem por aí, porque ela não se valoriza o suficiente, ela não se acha boa para ter nada. Então, assim, tem muitos cursos aí disponíveis que a pessoa pode fazer para iniciar uma vida profissional e sair do que ela tem hoje, se ela não está satisfeita, né? Mas Sim. esse é o ponto-chave. Ela não se enxerga, ela não vê o valor que ela tem. E nós profissionais, infelizmente, caímos neste problema de não nos vermos, né? Que é o que a gente tem falado aqui agora. E eu vejo isso muito nitidamente, Érica, quando a profissional não cobra pela consulta avaliativa. Pois é. E agora, já entrando numa dúvida, como que a gente precifica uma consulta avaliativa? Porque assim, quando é um procedimento, é um pouco mais fácil, né? Você pega ali os produtos, divide em quantas sessões mais ou menos ele dá, e você tem ali um preço de custo. Agora, quando é só seu tempo, como que a gente faz para precificar isso? O que eu recomendo, geralmente? Vocês, na maioria das vezes, e aí se eu estiver enganada, você me corrige, tem um valor de sessão que varia um pouco por procedimento, certo? Uhum.
mas tem um valor já definido por cada sessão. Cobra o valor da sessão na consulta avaliativa. E se o cliente fechar o tratamento, você abate, você não cobra. A consulta sai gratuita se esse cliente fechar o pacote. Mas não tem por que cobrar um valor diferenciado, menor, na consulta avaliativa. Porque a quantidade de produtos que você usa por cada sessão, e aí eu estou me baseando no seu caso, se eu estiver errado, mais uma vez me corrige, mas um tratamento facial, a quantidade de produtos não é, nossa, que absurdo. Então, não justifica você querer, por exemplo, fazer um cálculo mirabolante para poder tirar o valor dos produtos e chegar no valor da consulta avaliativa. Cobra o valor da consulta. Se o cliente fechar o tratamento, você bonifica ele com essa sessão. Dá uma sessão extra no final, enfim, transforma a consulta avaliativa num bônus, num presente para o seu cliente. E se ele não fechar, você cobra e tá tudo certo. Até porque eu vejo que do atendimento, o que menos onera é o produto, né? Que nem você falou, ele acaba tudo. Mas a gente tem que lembrar que tem que precificar todo o resto. O aluguel, né? A luz, todo o resto tem que estar embutido. A sua hora de trabalho. Esses fatores são que pesam mais na precificação. E na sessão avaliativa, na consulta avaliativa, eles não estão exclusos. Você precisa de todos eles para fazer a sessão avaliativa. Então, cobre o valor da sua sessão na consulta avaliativa e se o cliente fechar o tratamento, você transforma essa sessão num bônus. Ele vai ficar feliz, surpreendido. Você com certeza não vai ter prejuízo e se o cliente não fechar, ele paga a sessão e tá tudo certo. Eu comecei cobrando assim, porque assim, chegou um tempo em que minha consulta avaliativa, eu já fazia a avaliação dos exames, né? Interpretava os exames, mostrava para a paciente, já suplementava ela. Aí eu comecei a perceber que vinha muito curioso. Aí eu passava a proposta do tratamento ali, aí acabava que muitas pessoas não fechavam. Eu sempre cobrava R$10 a consulta avaliativa, porque era doação para a Associação de Proteção aos Animais aqui da cidade. Então esse valor era sempre em dinheiro que a gente já colocava lá na caixinha da APAN e todo final de mês mandava para eles. Aí eu comecei a perceber que tinha muito curioso, sabe, Érica? E eu pensava assim, nossa, mas eu estou interpretando os exames dessa pessoa e ela paga uma consulta para o médico. Eu explico os valores ideais ali, porque eu trabalho com os valores ideais e não os normais, que aquele de referência eu não uso, né? Eu uso valores ideais. Então, eu estou mostrando para essa pessoa que tem um problema. E daí eu falava assim, não, então eu não vou suplementar essa pessoa só se ela fechar o procedimento. Mas ela já tinha ali muita informação e era 1 hora de consulta. Eu comecei a ver que eu estava deixando de ganhar. E eu fazia por mês umas 20, 25 consultas. Então, eram 25 horas de trabalho no mês que eu estava deixando de faturar. E por que eu tenho esse controle? O nosso sistema marca tudo certinho e geralmente eu mandava para a APAN uns 200 a R$250 por mês. Então, eu fazia esse cálculo, né? Aí eu comecei e falei assim, não, a partir de agora eu vou cobrar R$100. R$50 eu vou reverter se a pessoa fechar o tratamento e os R$10 da PAN vão permanecer. E fiquei um tempo assim, né? E já foi bem legal. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, eu já tô dando muita informação para paciente, eu vou cobrar os R$100 e desses R$100 não vou reverter mais, vou permanecer tirando os R$10 da PAN. E assim a gente fez. A consulta avaliativa diminuiu muito. A partir do momento que eu comecei a cobrar, mesmo revertendo R$50, caiu assim para 5 consultas no mês, 6. Só que dessas 5, 6 consultas, geralmente fecha 4. Então, quanto assim, você fechava antes com as 20, 25? Mas era a mesma coisa. Então, quem quer fazer o tratamento com você, que entende o seu diferencial, vai fechar.
Não é a cobrança da consulta avaliativa que vai fazer diferença em quem quer realmente o tratamento. Não Isso. é esse o empecilho. Eu acho que o que vai mudar para nós, profissionais, prestadores de serviço, é a nossa comunicação nas redes sociais. Se você tem uma comunicação que você mostra o seu valor, as pessoas vão pagar o preço que você está pedindo. Então, e isso já muda muito, porque você deixa de trabalhar, que nem a gente falou no começo, loucamente, freneticamente, sem oferecer nada. E eu aprendi isso muito com a minha mãe. A minha mãe é costureira. Ela é a costureira. E lá na cidade da minha mãe, uma cidade pequena, tem várias outras costureiras. Aí, às vezes, a pessoa chega e pede o preço. Minha mãe fala, olha, é tanto. Aí a pessoa fala assim, mas a fulana cobra menos. A minha mãe fala assim, tudo bem, vai lá. A nossa amizade é a mesma. Ela não Sim. bota o preço para fazer a cliente ficar com ela. E isso eu aprendi com a minha mãe. Então, hoje eu falo, a minha limpeza de pele hoje é R$ 180. Aí tem gente aqui na cidade que cobra R$ 80. Não, tudo bem, né? Eu não vou abaixar por isso. Mas hoje eu já não tenho mais problemas com essa choração de preço. E eu acredito que seja devido ao meu posicionamento Exatamente. de mostrar o meu valor. Então, Exatamente. a pessoa já sabe que tem um diferencial. Que ela não vai pagar os 80 que o outro cobra, ela está pagando 180, mas tem uma série de benefícios envolvidos que lá no de 80 ela não vai ter. Então, é exatamente isso, entrega o valor. Quanto mais valor você entrega, menos discussão de preço você vai ter. Como eu já atendo mais espaçado, que foi o que a gente conversou no começo, né, já deixo mais tempo, então ali a pessoa vem para uma limpeza de pele, eu já começo a falar tudo que a pele dela precisa. Já faço algumas perguntas específicas. Mas quanto você ingere de água? Então vamos fazer a conta aqui, ali no momento da limpeza de pele mesmo. Olha, você precisa beber 35 ml de água ao dia. Vou explicando, já vou levando informação. O conhecimento nunca é demais. Então, a pessoa veio só para fazer uma limpeza de pele. Só que quando ela precisar de um tratamento, ela vai lembrar de mim. Sem dúvida nenhuma. Isso não envolveu mais tempo, mais custo. Não. Foi uma conversa enquanto você atendia. Então, sem dúvida nenhuma, você está marcando muito esse cliente pelo valor e não pelo preço. O preço, a gente tinha que usar ele como ferramenta de posicionamento mesmo. Posicionamento estratégico. Qual é o tipo de cliente que eu quero atrair para o meu tratamento, para a minha clínica? Eu quero focar em atender famoso. Estou dando um exemplo. Eu não posso cobrar R$180 numa limpeza de pele se eu quero focar em atender famoso. Famoso vai achar que tá barato R$180 uma limpeza de pele, então eu tenho que cobrar mais. Iridologia, que é uma das minhas especialidades. Eu não poderia cobrar menos de R$800 uma consulta se eu quero focar em atender famoso. Então, começar a criar a mentalidade que o preço é um aliado no seu posicionamento estratégico. Isso não quer dizer também que se você vai focar em atender um público AA, você não pode abrir meio período semanal na sua agenda para fazer caridade e atender gratuitamente. Numa ONG, numa clínica, enfim, em algum lugar que as pessoas precisam do seu tratamento e não podem pagar por ele. Isso, pelo contrário, você usando o preço como posicionamento, vai te dar mais tranquilidade financeira para que você possa fazer caridade. E caridade do jeito que tem que ser feita, de coração, gratuitamente. E Sim. não cobrando baratinho para atender todo mundo. Isso não é caridade, nem com você, nem com o outro. Eu escutei uma frase esses dias atrás do Thiago Brunet. Ele é coaching, ele é empreendedor, né? E ele contou a história dele e ele falou que ele faliu a empresa dele porque ele não entendia isso, né? Que ele achava que ele tinha... as pessoas que tinham... Ele tinha, acho que, uma agência de viagens e as pessoas que queriam ir viajar para conhecer Israel, ele acabava... conhecer Jerusalém, ele acabava dando essa viagem e tal, e ele faliu a empresa dele assim. E ele falou, a sua empresa não é caridade.
E isso bateu muito, assim, porque a empresa é uma coisa, você quer fazer caridade é contigo, né? Então, mas é bem real isso. E quando a gente precifica da forma correta, com o paciente que pode pagar, realmente isso te dá gordura para poder fazer uma doação. Eu, Exato. eu trabalho com ozonioterapia, que é uma paixão na minha vida. E sempre que chega um paciente que você vê que ele necessita do teu atendimento, eu verifico se ele pode pagar pelo atendimento. Recentemente eu recebi um amputado aqui. E daí eu mostrei o tratamento e eu perguntei: o senhor pode pagar por isso? E ele falou: não, eu posso. Eu falei: não, então tudo bem. Porque se ele falasse assim: não, eu não posso, ele não ia sair daqui sem o atendimento. Só que eu só posso fazer um atendimento gratuito porque eu tenho gordura para queimar de outros atendimentos, né? E como você Exatamente. falou, a questão do posicionamento do valor, ela não tem muito a ver com atender público que tem dinheiro que não tem. Eu tenho aqui hoje Não. duas clientes em tratamento de melasma que são merendeira de escola. Nós sabemos que são pessoas que não recebem muito, mas estão aqui pagando o tratamento com o preço cheio, tá? O que eu faço? Eu separo em ciclos para que a pessoa possa. Você facilita, né, a forma de pagamento. E eu também tenho parcelamento em 12 vezes no cartão. Então, a pessoa ainda parcela em 12, eu faço ali os ciclos e tudo mais, e elas estão fazendo. Então, não é questão de atender só quem tem dinheiro. Não, a gente consegue Não, atender todo não, mundo. exatamente. E se a pessoa está convencida do valor do seu trabalho, ela não vai chorar preço, ela não vai pedir desconto, mas ela vai possivelmente perguntar: você parcela? Como é que eu posso pagar? Mas ela não vai pedir para você cobrar mais barato. Ela vai pedir para você facilitar o pagamento. Isso também acaba com aquela crença que você foi a primeira pergunta que você me fez, né? Ah, na minha região eu não posso cobrar caro. Não é cobrar caro, é mostrar o valor, facilita o pagamento para quem precisa. E as pessoas que podem vão chegar até você. É lógico, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer a nossa divulgação bem feita, tem que mostrar todo o valor das todas as formas possíveis. Mas isso tem que estar muito intrínseco em nós. Você facilita o pagamento. O cliente não, vai parar a discussão. Ah, me dá um desconto, faz mais baratinho. Ah, mas o vizinho cobra 80. Não vou pagar 180. Tudo bem, tem mercado para todo mundo. Mas você precisa definir em qual dos dois lados você quer participar, né? Em qual dos dois, com qual posicionamento você quer manter? Aquele profissional que mostra o valor ou aquele profissional que briga por preço? É uma escolha. Quer ser a Marina do passado, que não bebia água, não fazia xixi e acabou gastando todo o dinheiro que tinha para. Exatamente. Eu penso bastante nisso, como a gente evolui, né? A outra pergunta que eu tenho, por exemplo, eu invisto muito em curso. Eu estou o tempo todo estudando. E a maior parte dos cursos que eu faço não são, por exemplo, procedimentos. Porque tem curso que você faz que é o procedimento X que você já vai colocar ali em prática. E geralmente Uhum. esses cursos eles te dão uma base de como você vai precificar. Eu invisto em cursos de conhecimento e eu tento trazer isso tudo para dentro da estética. Hoje eu já não estudo mais muito, não compro muito curso de estética, mas sim outras coisas que me trazem a raiz daquilo que eu estou buscando. Como que eu precifico o meu conhecimento? O que eu investi em Na, curso? na verdade, na matemática da precificação, digamos assim, no cálculo matemático da precificação, você tem que considerar 3 pontos de remuneração. É o que eu ensino no meu método. Vou O até primeiro anotar. é O primeiro ponto é quanto a Marina, pessoa física, precisa ter de salário para pagar as contas. Esse é um ponto. Não tem um certo ou um errado para esses números, tá? Cada um tem uma realidade, cada um pondera de acordo com o que precisa ali. Então, esse é o primeiro ponto. Quanto você precisa de salário para pagar as suas contas. O outro ponto é quanto você quer ter de salário como empreendedor.
que é o que a gente chama de prolabore. Porque você assume riscos quando você tem um negócio. Você assume o aluguel, você assume funcionário, você assume imposto, você assume investimento em equipamento, em cursos e tudo mais. Então, quanto você quer ter de remuneração de prolabore para bancar esses riscos todos? Então, o E prolabore aí, é separado do salário? o salário é para pagar as contas, pessoa física, as contas da casa da Marina. O prolabore é para a Marina manter o negócio funcionando, é para bancar os riscos que a Marina está assumindo como empreendedora. Vem a pandemia, na sua cidade ficou uma semana fechado. Aqui em São Paulo nós ficamos um mês. Todo mundo pagando aluguel, funcionário, água, luz, todos os custos. Quem é que banca esse risco? É a Marina. Então você precisa ser remunerada por isso. É justo que você seja remunerado por isso. Não tem um valor certo também para essa remuneração. Vai do que você define aí, mas precisa ser considerado. E você pode considerar aí, por exemplo, nesse valor também, quais são os cursos que você quer fazer no próximo semestre, por exemplo. E aí você já sabe o valor desses custos e você dilui o valor mensal ali nos próximos 6 meses para poder ter caixa para pagar o curso. Então, no Prolabore, você já embute aí o valor do conhecimento que você está adquirindo. Interessante. Ficou claro? Mais ou menos. Vamos lá, eu repito, é um conceito. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, porque a gente fica muito preso de que é só uma remuneração. Eu só posso considerar um ganho na minha precificação. Eu tenho acompanhado suas lives, até já participei de uma live no seu Instagram, né, no seu projeto Valorando, que é super legal, e eu tenho acompanhado bastante. Essa explicação, para mim, faz sentido o que você está falando, e, na verdade, é a primeira vez que eu vejo alguém abordar isso. Porque eu sempre ouvia falar do Prolabore em si, mas como se fosse a minha retirada mensal para o meu salário mesmo, né? E eu tenho meu salário certinho, eu tiro por mês o meu salário certinho, cuido para nunca pegar mais, né? Faço ali as minhas transferências para conta física, onde eu pago minhas contas, eu não pago minhas contas da conta jurídica. Então, essas divisões, assim, eu já tenho. Agora, essa questão aí do Prolabore ser algo separado, até porque a gente só ouve falar de Prolabore quando o banco pede. Aí você liga pro contador e fala assim, vê meu Prolabore? Aí você pega esse documento e leva pro banco, você nem lê o que está escrito lá. Você então, não sabe nem que valor foi esse que o contador considerou. Essa é a verdade. A gente não sabe nem qual valor que o contador considerou. É mesmo, né? Então são... Não saiu aquilo. O Prolabore, ele seria mensal? É mensal também. Só que você não precisa fazer retiradas mensais do Prolabore. Você deixa ele numa conta de um rendimento e aí no final do ano, por exemplo, você pode fazer a retirada total desse valor. Aí eu vou falar uma linguagem mais contábil, mas é só para ficar mais claro o entendimento. Você coloca lá numa conta que rende algum valor, não precisa nem ser um investimento, é só uma conta que tem um rendimento mensal. No final do ano você faz o saque, a transferência desse valor total para sua conta física, por exemplo, como lucro e dividendo. E aí o que acontece? Não incide cobrança do imposto de renda. Entendi. Então você tem um benefício fiscal quando você faz isso. E por que no meu método eu ensino para as pessoas fazerem essa remuneração que teoricamente seria única em duas, o salário Prolabore? Uma porque não dá para você acumular todo o seu recebimento
Porque você tem conta mensal física para pagar, então você não pode acumular tudo para pagar. Vou pagar tudo no final do ano, não dá. Não dá. Então você faz ali a retirada mensal para manter as suas contas físicas. E, se possível, quando possível, mas você já vai treinando a sua mentalidade, para o Prolabore você conseguir fazer retiradas anuais, para ter o benefício do imposto de renda. Senão Sabe você vai pagar. o que eu fiz? Eu acho que eu vou fazer do mesmo jeito, e eu já vou implementar isso. Eu peguei o salário das minhas funcionárias, o 13º e 1/3 de férias, aquele que a gente paga no final do ano, sabe? Assim, do meu também. Aí, todo mês, o banco automaticamente faz o resgate e joga numa aplicação. Então, quando chega o final do ano, que a gente tem que pagar tudo isso ali das Você não férias, precisa ficar preocupada de onde você vai tirar o dinheiro. porque o dinheiro já está ali. Então, eu posso fazer isso com o Prolabore também, né? Pode. Esse conceito que você usa para o 13º para as férias é um conceito de provisão, que eu também ensino no meu método e que quase ninguém usa. Mas quase ninguém usa, quase ninguém consegue pôr em prática porque não precifica do jeito certo. E aí não sobra para fazer isso no mês a mês, não sobra o dinheiro para você poder guardar um pouquinho. Se sua funcionária recebe R$1.200 mensais, estou fazendo uma conta aqui só para facilitar. Gente, você vai guardar R$100 por mês. Isso só vai ser muito se você não conseguir precificar do jeito certo. Se a precificação tiver certinha, você não vai deixar não vai ter sufoco para pagar 13º de ninguém. E nem o seu, porque você comentou agora que você retira uma parte para você também de 13º, é isso? Sim. Então, olha quanta paz de espírito você tem com um conceito básico. Mas você sabe por que eu comecei a pensar nisso, Érica? Porque chegava final do ano, eu tinha as funcionárias para pagar, o 13º e tal, e eu ficava sem dinheiro, totalmente sem dinheiro, porque eu não me preparei o ano todo para aquilo. Quando você vai tirando de pouquinho em pouquinho, fica tranquilo, né? Aí eu lembro que meu contador me falou isso, falou, Marina, tira mensal um pouquinho por mês que você não vai nem sentir. E eu falei, verdade, vou fazer isso e vou já deixar que o banco faça o resgate automático, porque se depender de mim fazer uma transferência todo mês... Não vai fazer. E daí já deixei isso automático. E daí eu falei assim, cara, então tá resolvido, agora eu já não fico mais esgoelada. Aí no ano seguinte eu pensei assim, tá, mas e eu? Porque daí chega no final de ano, você quer comprar um presente, é Natal, você quer comprar presente para filha, para marido, para pai, para mãe. Aí, nesse negócio, você acaba ficando liso também. E daí, cara, você trabalha o ano inteiro, que nem uma doida, e você não tem dinheiro para dar presente? Pois é. Aí eu já comecei a fazer, então, essa retirada aí, junto com o das meninas, pro meu 13º. Mas me conta uma coisa, a Marina do cálculo renal conseguia fazer isso? Não. Não. A Marina do cálculo renal estava sobrevivendo. E foi tão difícil, Érica, que eu sou chorona, pelo amor de Deus, gente. Acho que quem me conhece. Foi tão difícil que quando eu tive o cálculo renal, o médico pegou meus exames e falou assim, Marina, você tá com o pé na leucemia. Ele falou, você tá com tanta anemia que você tá com o pé na leucemia. E ele falou assim, é hora de parar, de desacelerar. E eu fazia muita massagem, sabe, Érica? Eu trabalhava muito com o manual. Então eu desgastava muito do meu corpo. E aquilo ali pra mim foi um choque. Porque eu pensei, eu vou viver do que agora? E eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ficar doente. Muitas profissionais não podem ficar doentes. Porque elas não têm como se manter. E é muito difícil isso, porque a gente trabalha muito, mas não tem o direito de ficar um dia em casa se tá doente. Então, aquilo lá pra mim foi um choque muito grande, sabe? Eu achei que meu mundo estava desabando naquele momento. Mas eu falo que Deus é tão maravilhoso na vida da gente, que na verdade foi o começo de uma nova vida, de uma nova era, né?
E talvez se não tivesse acontecido nada disso, eu ainda estava lá, trabalhando que nem louca, completamente lascada. Eu não parava para lanchar à tarde, eu não fazia o lanche da tarde, eu almoçava 11h30 e ia comer de novo 8 horas da noite. Então, no final da tarde, eu estava com uma hipoglicemia, assim, bocejando, eu não conseguia mais, não tinha força. E tudo isso por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar muito para poder pagar os boletos, eu não me valorizava, cobrava barato. Então tinha mesmo a agenda lotada. Então, assim, entender a precificação foi o que mudou minha vida. Foi o que fez com que eu tivesse mais folga. Quando veio a pandemia, eu sempre trabalhei com agenda cheia, graças a Deus. Mas quando veio a pandemia, que daí os pacientes não queriam vir. Eles estavam com medo. Era muito novo, ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eu tive mais tempo. E foi quando eu entendi aquela frase, que quem trabalha demais esquece de ganhar dinheiro. E foi naquele tempo que eu consegui organizar a minha cabeça, foi quando eu consegui analisar onde eu estava perdendo dinheiro e o que eu poderia fazer para ganhar mais dinheiro. Mas é que nem eu falei, eu saí de trabalhar pelo dinheiro, eu comecei a trabalhar pelo propósito. E então, eu organizando o propósito, o dinheiro veio. Veio. Uma consequência. Então, assim, eu parei, organizei, eu falei, tá, mas Deus me chamou para algo, porque todos nós fomos criados com uma missão, que Deus nos criou para aquilo. Ninguém nasceu do acaso, todo mundo é fruto da escolha do Senhor. Então, todos nós somos especiais. E foi quando eu comecei a orar e a falar para Deus todos os dias, Deus, para que você me criou? Para que você me chamou? Algo no meu coração gritava por aquilo até que Deus me respondeu. E hoje eu estou nesse plantio daquilo que eu vejo que é propósito de Deus. E todos os meses a gente fecha tranquilo. Claro, não tenho uma grana sobrando, não vivo uma vida luxuosa, mas não me falta nada. Tá tudo bem, eu consigo pagar as contas e ter uma sobrinha ali na conta todos os meses que me deixa tranquila. Eu tenho essa provisão, como você falou, de guardar, então, no final do ano está chegando, eu não vou ter problemas, porque o dinheiro já está lá. Então, essas mudanças me fizeram ter essa vida mais tranquila. E acho que a primeira coisa é se valorizar mesmo. Porque você pode não ter, como você disse, uma vida luxuosa, né? Não pode ter um monte de dinheiro sobrando, mas você tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é tranquilidade, Exatamente. Que é paz. A paz. Essa paz eu tenho hoje, viu? E tudo bem, se eu precisar um dia desmarcar porque eu estou me sentindo indisposta, eu posso. Não preciso ficar desesperada em trabalhar de qualquer jeito e atender o cliente de qualquer jeito, sem condição. Então, as meninas que são profissionais, que estão aí com a gente, que não sejam profissionais, mas que sejam mão de obra. Eu sei que tem bastante gente aí que não é profissional, que já tem assistido minhas lives há um tempo, mas valorizem-se, precifiquem de forma adequada. Ontem eu estava conversando com uma profissional, a gente fez uma célula lá em casa e ela fez um curso de confeitaria e ela falou, Marina, eu não vou entrar, porque hoje para mim conseguir cobrar num quilo de bolo R$80, que é o que eu preciso para ser um preço justo, eu não posso. Ela falou assim, então eu não vou fazer isso, eu vou empreender de outra forma. E daí nós comentamos de uma outra pessoa que é uma boleira incrível, que está cobrando R$40 o quilo do bolo. E então, assim, ela está trabalhando e não está vendo dinheiro, né? Então, sim, é bem isso. E assim é com nós, profissionais de estética, de terapia, nós precisamos olhar para nós. Senão, daqui a pouco, meninas, vocês estão que nem eu, perdendo a saúde de vocês. Eu tive que fazer a cirurgia do cálculo renal, eu precisei parar por vários dias. Já tinha gastado todo o meu dinheiro, foi horrível. No final do mês foi difícil para pagar as contas. Então, cobrem um valor que é justo, mas justo para vocês também. Né? Exato. O que é justo pela saúde de vocês. Não botem um paciente em cima do outro, parem para lanchar, parem para fazer xixi, parem para beber água, porque isso é muito importante. Isso faz parte do processo de valorização também. Quando a gente consegue reconhecer o valor do nosso trabalho,
a gente se percebe como peça fundamental dele. E como peça fundamental do meu trabalho, eu preciso me cuidar. Eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, não tem trabalho bem feito. Eu só dou não consigo levar valor. Exatamente, eu só dou o que eu tenho. E se eu não estou bem, eu não vou conseguir. Isso faz parte de você mostrar o valor do seu trabalho para o cliente também. E é parte fundamental. É muito verdade. Érica, eu vou colocar aqui nos comentários do seu Instagram, tá? Pessoal que se interessa pelo tema, a Érica faz... Ai, não tô conseguindo não marcar. Será que tem algum segredinho aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Não estou conseguindo, não. Pessoal que se interessa por essa parte de finanças, de precificação, eu acho super legal, porque por a Érica ser terapeuta, então ela entende as nossas dores, e esse é o principal, porque tem muitos cursos que nós fazemos, ou às vezes muitos profissionais que nós pegamos para nos auxiliar, mas que eles não conhecem as nossas dores. E a Érica conhece as nossas dores, então segue o Instagram dela, ela vai colocar aqui. Qualquer coisa, se não conseguir... Aí, ela conseguiu, tá aí. Segue ela aí. Consegui. E tenho certeza que vai acrescentar muito para todas nós que somos profissionais aí, de serviço de mão de obra. Tem bastante dica lá e eu sigo e já tem me ajudado bastante. E já vou implementar esse negócio de Prolabore, viu? Agora eu entendi. É importante. E faça com a retirada anual. Pede a orientação para o seu contador para que você não tenha incidência do imposto de renda sobre esse valor. Isso não é maracutaia, isso não é um jeitinho, isso é uma oportunidade legal para você pagar menos imposto. Show. Érica, mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Só dizer que, assim como o seu trabalho, esse meu trabalho aqui do Finanças, também é com o propósito de ajudar os terapeutas, os profissionais de estética, de saúde, bem-estar, a trabalharem com tranquilidade, a conseguirem essa paz, Marina, que você conseguiu. Só que de uma maneira menos sofrida, né? A gente não precisa sofrer tanto. Eu sofri muito, Érica, porque no meu tempo eu não tinha pessoas para encurtarem o meu caminho. Porque essa quantidade de informação que nós temos hoje de forma online, não só gratuita, mas também em cursos que nós podemos comprar e assistir em casa, não existia isso. Então, qualquer curso que eu precisava fazer, eu precisava me deslocar daqui do interior do Mato Grosso para Brasília, para São Paulo, e isso era muito caro. Então, imagina, eu já não tinha dinheiro para nada, quem dirá para isso, né, menina? Então, assim, realmente para mim foi muito sofrido, o processo foi longo, porque eu estou desde 2012 aí na batalha, e faz pouquíssimo tempo que eu consigo falar para vocês que as coisas conseguiram mudar para mim. Então, o pessoal que está aí sofrendo, tem pessoas para encurtar o caminho, como a Érica, e com muitas dicas, coisas que nós nunca ouvimos falar e estão trazendo isso para nós, né? Então, é muito legal ter pessoas com o seu propósito, porque realmente o meu propósito só é possível, e com certeza teria sido muito antes, porque eu acredito que há sim o tempo de Deus para todas as coisas, mas eu acredito que a gente alonga ou encurta o tempo de Deus de acordo com aquilo que nós fazemos. Talvez eu estivesse vivendo o propósito de Deus na minha vida muito antes, se eu tivesse tido uma encurtadora de caminho como você. Exatamente. Vamos lá, bora encurtar a jornada com a segurança do maior número de pessoas possível. É verdade. Marina, você lapide muitas meninas, porque eu tô precisando de uma aqui em São Paulo, viu? Olha, você sabe que eu acho que já tem um lapidador aí em São Paulo? Eu vou pegar o nome delas e ver aonde, porque às vezes também fica muito longe para você, né? Mas me passa, que eu quero. Tá, já te mando no seu WhatsApp, eu vou dar uma olhadinha aqui. Pessoal, quero agradecer imensamente a companhia de vocês, quero agradecer a Érica. A Érica é um presente que eu tenho aqui. Com certeza nós vamos fazer outras lives dessa, porque eu acredito que é um tema que faz toda a diferença, essa questão de precificação, né? Então, eu vou te chamar mais vezes, viu?
Quando quiser. E vamos conversar sobre isso. Pessoal, beijo no coração. Fiquem com Deus. E essa quarta com cara de segunda, né? Mas o bom está mais perto da sexta. É verdade. Tchau, gente. Tchau.